Olá, a TV e a Rádio Câmara cumpre a sua missão pública de apresentar os secretários municipais do novo governo de Clodoaldo Gazeta, que se iniciou agora em janeiro de 2017. Hoje os nossos convidados aqui na entrevista, no estúdio da TV Câmara, é Ricardo Zanini Olivato, secretário municipal de Obras, e Isabel Cristina Miziara, secretária municipal de Educação. Obrigado pela presença de vocês. Desde cedo, boa sorte na missão de vocês em cada uma das funções. E a gente vai ficar incomodando vocês no bom sentido ao longo do tempo aqui, para também exercer essa atividade pública de levar informação para as pessoas que estão em casa pela rádio e pela TV Câmara. Ia perguntar para os dois, começando pela Isabel. Eu acompanhei a reunião do secretariado na apresentação de vocês, né? Boa parte vindo da iniciativa privada, como é comum em novos governos. E eu ouvi algumas palavras com certa contundência. Uma delas que me chamou a atenção é a necessidade que também, do ponto de vista da imprensa, a gente sentia por várias razões em relação ao que estava posto no governo, é de interligação entre as secretarias. É natural operacionalmente que elas tenham vários serviços e várias funções que se entrelaçam entre si, mas se não houver conexão entre os secretários, alguns desses serviços acabam sendo prejudicados. Como que você vê isso, Isabel? Eu acho assim, que acredito firmemente que a comunicação entre as secretarias é indispensável, porque nós temos demandas que são coincidentes, nós temos demandas que podem ser melhor resolvidas se nós estabelecermos parcerias, né? Então, eu preciso de manutenção na escola de pequeno porte, às vezes, Secretaria de Obras, SEAR, eles podem me dar esse suporte sem eu ficar demandando processos licitatórios que são mais extensos, são demorados e que às vezes numa situação, vamos chamar assim, de solução caseira, a gente consegue resolver uma demanda e uma necessidade momentânea. Não que obras que eu sei que tem uma demanda muito grande, algumas especificidades, vai suprir todas as necessidades da rede municipal de escolas, que é extensa, é grande. Mas em alguns suportes, eu tenho certeza que o secretário não se nega, porque isso é uma conversa de governo, é um combinado entre secretários de fazer essas parcerias para que todos caminhem num bem comum, nesse sentido de atender bem a população num curto espaço de tempo. No teu caso, Ricardo, além da questão da interligação, planejamento, e que isso serve também para as outras pastas, mas talvez em obras isso seja muito mais funcional, exige a relação de tempo em relação a prioridades, porque o cobertor operacionalmente, além do financeiro, sempre é mais curto do que a realidade. Bom, o objetivo principal e o processo todo a gente sabe que se inicia com a prefeitura. A prefeitura de Bauru é única. Tendo isso como parâmetro, nós que somos membros dessa prefeitura, estamos todos no mesmo barco. Então não tem como eu visualizar a minha pasta de Secretaria de Obras, independente da Indurb, independente do DAI, nós fazemos parte de um mesmo processo. Parte de meio ambiente, que a gente sabe que tem uma relação direta com tudo aquilo que é limpo. Então tudo que a gente encontra dentro da prefeitura são todas essas pastas interligadas. Isso é fundamental para que não haja retrabalhos, para que não haja desperdício do erário público em função de uma atividade que foi desenvolvida de forma intempestiva, sem um planejamento, como você colocou. Então essa interligação acaba sendo o coração dessa máquina. Sem isso a gente não consegue evoluir de uma forma adequada e fazer um bom uso do dinheiro público. O que você já pôde sentir nessas poucas iniciais reuniões que foram possíveis de serem realizadas, daquilo que você tem de visão da iniciativa privada, que tem uma outra dinâmica por uma série de razões, o poder público por si só ele já é burocrático, isso não é uma questão necessariamente de ponto de vista negativo, mas de entender a lógica das regras, das normas públicas, que são bastante diferentes da dinâmica privada. O que dá para perceber, lógico, você tem metodologias de contratação que são diferenciadas, isso é inegável. Mas só que você também tem processos de gestão dentro da empresa privada que ela é aderente ao processo de gestão pública. Então tem muita atividade
de contratação, que a gente percebe que tem essa morosidade, mas o processo em si de execução, ele acaba sendo o mesmo. A mesma dificuldade que você tem de execução de uma atividade na empresa privada, você tem na empresa pública. A única diferença é que você tem, normalmente, um canteiro limitado de obras. E a Prefeitura de Bauru, como a gente sabe, é uma cidade sem limites, né? A gente tem uma característica de uma cidade bastante extensa, com uma série de problemas, e que dentro desse nosso canteiro de obras a gente tem a população. A gente não tem como deixar a população de lado no momento de uma obra. Então temos que ter um cuidado muito grande com sinalização de obras, com preparação da parte que vai ser trabalhada. Então são essas diferenças que eu observei dentro daquilo que é obra pública, daquilo que é obra privada. No teu caso, Isabel, a gente comentava fora do ar aqui que além de ser gestora de todos os filhos dos bauruenses nas faixas etárias respectivas ao longo dos próximos anos, você também gerencia, entre outras coisas, o maior restaurante municipal que produz mais de 70 mil refeições diárias, para quem não sabe, da estrutura da merenda, por exemplo. Perfeito. É um sistema de gestão gigantesco. É gigantesco, você usou o termo certo, tá? Mas é assim, quando você tem um diretor de merenda ou diretora de merenda que é eficiente, que congrega bem a sua equipe, é um processo, apesar de ser grandioso, trabalhoso, as nutricionistas trabalham muito bem na questão da elaboração dos cardápios, então a gente tem tempo hábil de fazer as licitações, levantamentos de preços, qualidade desse produto oferecido para fazer a distribuição nas escolas. Então, há que se tomar cuidado de se prevenir em relação a tempo. Não posso deixar para a última hora, porque a alimentação não chegará na escola. De novo, planejamento importantíssimo. Planejamento, gestão de planejamento é assim, essencial para que você evite atropelos. Intercorrências acontecem, está fora do nosso âmbito algumas coisas. Mas tudo que for possível de ser prevenido e previsível, a gente tem esses cuidados. É um hábito da merenda já ter isso. Nós estamos recebendo uma secretaria que está funcionando continuamente, plenamente, sem atropelos, sem grandes dissensões ou descontentamentos, tá? Sabemos que existem descontentamentos porque faz parte da regra do jogo. Faz parte do jogo que está posto. Você não agrada todas as pessoas a maior parte do tempo, mas em vias de regra está tudo correndo muito bem, inclusive com a merenda. Hoje eu já assinei 3 processos para licitação de comprar, porque as aulas começam agora, dia 3 de fevereiro. Eu ia falar de sazonalidades aqui, que além das demandas naturais já acrescentam ao longo do tempo, tem 2 que são comuns, com características específicas, obviamente, a obras de educação. No caso, por exemplo, do Ricardo, para citar agora, enchentes, né? E a situação da chamada temporada das chuvas, que nós estamos gravando no início do ano aqui para a TV e para a Rádio Câmara, e essa é uma demanda especial, específica, que gera lá para você, como todo tempo. O que a gente tem como parâmetro, realmente, essa questão do planejamento tem que ser a tônica. Não tem como, até mesmo para esse período de chuvas. Se não tivermos os materiais que serão consumidos nesse período, já previamente adquiridos, para apagar o incêndio causado por essas tempestades, que a gente sabe que são inevitáveis nesse período, a gente vai passar sufoco. Então esse planejamento, da mesma forma é a questão da educação. Se não comprar o arroz antes, não vai ter a merenda. Se não comprar os tubos, se não tiver o maquinário de forma adequada, todos os equipamentos revisados. Então essa etapa de planejamento acaba sendo fundamental para passar de forma mais tranquila esse período. Alguma coisa já foi feita até há pouco tempo aí de limpeza do canal do próprio Rio Bauru ali. A gente sabe que teve alguma coisa que já foi desenvolvida, até
O Theo, que está dentro da Secretaria de Obras, já me posicionou sobre isso. E o que acontece? Isso hoje tem trazido, tem feito com que a gente já há algum tempo não tem uma inundação naquela parte ali próxima a Nações, na parte baixa do pontilhão. Ali a gente era sempre um problema muito crônico. E é um ponto da cidade que, se você for analisar topograficamente, ele está abaixo do nível máximo do leito do Rio Bauru. Toda vez que o nível do rio sobe lá, essa água, ao invés dela descer, ela retorna. E para evitar isso, é que a gente tem que ter um apoio fundamental da população, que ela tem que saber que aquele lixo que ficou mal estocado na rua vai acabar tampando um bueiro, vai acabar obstruindo a passagem dessa água, que vai acarretar problema, se não para ele, para o seu vizinho. Então é uma questão também de educação. Sim. Como nós estamos falando, as pessoas têm que ter essa preocupação de que não basta falar, olha, coloquei o meu lixo na rua, eu fiz a minha parte. Não faça isso, porque além do problema da enchente, é o problema da dengue. Tudo está interligado. Então isso é uma questão que a gente tem colocado e de forma assim, muito direta e clara, para que esses problemas sejam minimizados e o custo, consequentemente, seja reduzido, para que sobre uma verba pública para se gastar com outras coisas que não seja a recuperação daquilo que foi danificado. Falando em sazonalidade, para Isabel, neste momento especificamente, a questão das matrículas, para citar outra área de planejamento e gestão em grande volume, a compra de materiais escolares para o início, a alocação dos alunos da escola. É uma sistemática que, lógico, tem uma lógica lá de funcionamento, mas que sempre demanda um esforço específico nesses períodos. Isso. Nós temos logísticas preparadas para atender essas necessidades que são prementes. Então, a educação infantil, o processo de matrículas iniciou-se, né, já nesse mês de janeiro, tem uma central de vagas, a família se dirige até a central de vagas, que fica ali na Avenida Duque de Caxias, na quadra 11, e procura, leva a documentação, faz a matrícula. Se não tivermos a matrícula na escola que a família deseja por questão de proximidade, nós disponibilizamos, ofertamos vaga numa escola mais próxima. Se a família não deseja isso, consegue se reestruturar nesse primeiro momento de uma outra forma, nós temos uma lista permanente de candidatos às vagas que vai sendo corrida ao longo do ano, para que nós cheguemos a atender o máximo que for possível, que nós temos a meta de atingir atendimento de 100% da nossa população. Nós temos um contingente de crianças de pouca idade, na tenra idade, fora da escola, mas é uma meta que nós queremos atingir. Ao final deste mandato, chegar perto de zero, universalizar. Mas, lembrando, não adianta eu universalizar o acesso, eu tenho que ter um acesso de qualidade. Esse dado que eu ia comentar para aprofundar um pouquinho mais contigo aqui de parâmetro, até por acompanhar a vida pública da cidade há bastante tempo. A prefeitura evoluiu bastante em oferecimento de vagas, e incluir aqueles que têm a premissa constitucional de fazer com que todos permaneçam na escola, que também é responsabilidade dos pais, não é só do poder público. De outro lado, também evoluiu bastante a inversão, por uma questão de necessidade, do número de escolas integrais, que são os pais cada vez mais necessários de deixar os seus filhos o tempo todo dentro da unidade escolar, embora não seja função da educação fazer esse papel, uma realidade social e econômica que acaba exigindo do poder público que ele mantenha escolas integrais, inverteu a lógica da rede para quase 2/3 daquilo que se oferece do ponto de vista de vagas. Isso faz um conjunto de prioridades que levam em conta onde a gente pode gastar tempo, energia e recursos públicos para discutir a qualidade do que se ensina dentro da escola. A educação integral, que nós atendemos no âmbito da educação infantil, ela é realmente necessária, como você falou, em função das condições socioeconômicas, culturais que estão postas
nesse momento social que nós vivemos hoje, tá? Temos um projeto para ter educação integral em escola de ensino fundamental, é um processo que nós estamos estudando, foi iniciado na gestão anterior, nós pretendemos dar continuidade, porque a educação integral, ela tem a grande vantagem de atender a criança que às vezes está numa situação de vulnerabilidade social, e nós não queremos que isso aconteça, tirar a criança da rua, ela ter onde ficar, não na questão pura e simplesmente, e que é importante, de ser assistencialista, mas ela estar dentro de um ambiente que principalmente cuida da formação de cidadania. Senão fica só um acolhedouro de pequenos cidadãos. Exatamente. E aí, o que a gente pensa? Como falou o Ricardo, esse pequeno ser que está em formação, ele tem que estar consciente de que o lixo dele, mal colocado na rua, gera problema para ele e para o vizinho dele. Então, isso também é função da educação, ensinar essa noção de cidadania dentro da escola, para melhoria da qualidade de vida da população. Entendo. A gente tem que ofertar isso na escola, é condição essencial da escola. Não só pensar na qualidade do conteúdo de base nacional comum que tem que acontecer na escola, mas aquilo que a gente chama de conteúdo atitudinal dentro das escolas. Quais são as minhas atitudes enquanto cidadão diante do meu município, do meu pequeno mundo, do meu entorno, para que aquele nicho fique bacana para eu viver ali e conviver bem com os que estão ao meu redor. Ricardo, nós falamos de comunicação entre os outros órgãos do governo, aquelas que geram maior demanda em termos de número no dia a dia, inevitavelmente, que incomodam os celulares de todos os servidores, no sentido positivo do munícipe que quer ser atendido, evidentemente, dizem respeito à questão de buracos. E aí tem, naturalmente, esse tema sendo repetido sistematicamente no dia a dia e depende muito da comunicação com o DAE. Ou seja, uma linguagem bastante simbólica aqui. Não basta a Secretaria de Obras fazer o asfalto em condições de instalação, de CAP 20, de conteúdo de pedra brita, bonitinho, fazendo compactação, se a rede que está embaixo, por exemplo, tem algo a ser reparado, que aí vai o DAE e faz o recorte lá e isso gera transtornos, é dinheiro que você gasta mais. Depende de comunicação em algumas áreas e muitas delas operacionais. Sim, é lógico que quem entra primeiro nesse processo acaba sendo sempre a tubulação que está embaixo. Então, no geral, a gente tem que ter um cuidado muito grande com a qualidade do serviço que é prestado, né? E não só a qualidade do serviço que é prestado atualmente, como essa herança que ocorre daquele serviço que foi prestado, de repente, na década de 80. Sim. Então, se aquele problema da década de 80 acarretou um grande problema hoje, basta quem abriu e chegou naquela localização definir o melhor tratamento para ser dado. Isso é uma coisa que essa interligação das secretarias acaba sendo fundamental, né? De existir essa troca das melhores práticas, seja ela para qual item for dentro da cidade. Eu tenho a minha experiência, a Misiara tem a Isabel tem a experiência dela. O que acaba sendo fundamental realmente é a gente aproveitar esse corpo técnico que se formou dentro do governo para que essa troca de experiências seja o mais positiva possível. E a gente vai, pode parecer utópico, mas é fundamental a busca da melhor prática, do melhor lugar, do melhor serviço. Essa busca de fazer o melhor, ela acaba tendo que ser constante. Seja no atendimento à população, seja em cada item que a gente vai fazer, agora que estamos como trabalhadores dentro da empresa pública, para mim isso acaba sendo o principal serviço que a gente tem que executar. Eu acabei não fazendo isso, deixo para o meio, para o nosso final do bate-papo, nós precisamos ficar aflitas em casa. De onde você veio, Ricardo? É que eu já o conheço, então, aliás, já os conheço, então não posso cometer a indelicadeza de quem está do lado de lá.
para saber qual era a sua experiência anterior, para falar de um dado da informação da apresentação do Ricardo na reunião do secretariado. Por exemplo, ele falou, eu tinha cerca de 50 clientes na minha carteira, agora são 360 mil, falando da população. É porque a gente fala, eu venho da escola, eu me formei na USP de São Carlos em 97, e em Bauru mesmo eu comecei a trabalhar na duplicação da rodovia Marechal Rondon, a construção do viaduto Iacanga, eu participei como estagiário, né? Então fica um recado aí para quem está buscando o estágio de que é o melhor caminho realmente, né? Que está ligado à educação também. Sim, para aprender desde cedo. Isso foi em 97 junto à empresa Camargo Correia, que estava duplicando a rodovia. Na sequência, eu participei de um processo de seleção, onde fui aprovado, e na Camargo Correia eu fui para a obra de Machadinho, na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. E uma usina hidrelétrica com capacidade de 1.140 megawatts, usina de Machadinho. Fiquei de 98 até 2002 nessa obra, mas sendo nascido e criado aqui em Bauru, né, na Bela Vista especificamente. E aí depois eu fui para a obra de Campos Novos, que é outra usina hidrelétrica também executada pela Camargo Correia. Eu fiquei na usina hidrelétrica de Campos Novos de 2004 até 2006, de 2002 até 2004. Em 2004 eu fui transferido para Tucuruí, no Pará, que já era uma usina bem maior, é a maior usina 100% nacional. Agora, depois da conclusão de Belo Monte, ela perdeu esse título em função da capacidade de geração de energia. Aonde lá, como sendo a maior obra, eu tinha lá em torno de 4.000 funcionários, e o número de clientes que fazia parte de fiscalização da obra era em torno de 60 profissionais. Fazendo um parênteses da sua trajetória já, então para quem está em casa, a gente está um pouco assustado aqui, assustado no sentido de desconhecimento, porque não tínhamos um estoque histórico de obras de grande porte. Então, quando vem a estação de tratamento de esgoto de 129 milhões, que agora já é 140 milhões de reais, naturalmente, por não ter hábito de grandes obras no poder público isoladamente ao longo do tempo, surgiram uma série de dúvidas necessárias, claro, porque você não realiza obras de grande porte, por uma questão de orçamentário, de recursos. Então, quando tem uma dessas, surge uma série de dúvidas. Você está acompanhando a estação de tratamento de esgoto, cujo contrato é ligado à prefeitura, embora tenha um movimento de governo para que isso seja transferido para o DAE, mas a sua experiência de obras de grande porte poderá colaborar bastante nessas questões. É uma questão que, lógico, a gente vai estar em contato direto com o DAE para fazer esse acompanhamento em função da experiência, mas para todas as obras acaba sendo a rotina, o processo de gestão, a coisa mais importante. Que define o rito, se ela vai ficar bem feita. Se ela vai ficar bem feita. E esse rito, ele se inicia basicamente no contrato. Depende da forma como você fez um contrato, se ele está bem elaborado, se ele não está bem elaborado. É fundamental que a equipe técnica faça essa análise desde essa etapa. Então, eu vejo assim que tenho muito a entender desse processo da estação de tratamento de esgoto, mas fica claro a minha intenção de participar realmente, e é isso que nós vamos fazer junto com o DAE, com o Eric Fabres, né? Fazer esse processo, e vai ser um trabalho muito interessante, porque a gente tem que trazer para a população o que é real. Eu não posso, de repente, vender alguma informação, mas isso vai ser no momento que a gente terminar de fazer toda essa análise, e aí vamos entender todo esse processo, né? Sim. Isabel, embora não seja papel, como eu estava contando, necessariamente do poder público, né? Mas por a razão socioeconômica que eu citei, a escola acaba sendo o único abrigadouro de crianças, acolhedouro em muitos sentidos, sobretudo nas EMEI, as escolas de ensino integral acabam fazendo esse papel, como a gente comentou. Às vezes, em milhares de casos, a única refeição, o único espaço de integração social, por uma realidade de questão social. E aí sobra uma dinâmica natural de perguntar para a educadora que visão que ela tem sobre, na escala de tempo, de podermos avançar da escola a ser espaços de integração de cidadania, como você comentou, e de utilizá-la como espaço de educação e lazer, porque tem uma série de atividades que acabam, por uma série de razões, hoje não sendo realizadas nesse espaço público, e a sociedade tem carência dessas ações e espaços lá fora.
Nessa linha que está sendo posta pelo governo de parcerias entre as secretarias, uma secretaria que nos dá vínculo bastante direto por afinidade de atendimento é a cultura, né? Escola, educação pressupõe um trabalho de ordem cultural também. As escolas já são abertas à população aos finais de semana para elas utilizarem a quadra, aquele espaço esportivo e de lazer. Podemos e temos condições de fazer, em parceria com o Luiz, que esteve aqui com você já, de promover eventos culturais nas escolas, nos finais de semana, para levar à população de ordem periférica da cidade o lazer e a cultura, que muitas vezes está alijado delas, né? Elas não têm, às vezes, o meio de transporte necessário, é custoso para ela chegar a uma apresentação que aconteça, por exemplo, no Vitória Régia. Se você desloca isso para a proximidade da população, fica mais simples, fica mais fácil, não precisam ser eventos grandiosos. Pequenos eventos que tenham ligação com aquela comunidade, com a realidade deles, promovem crescimento da autoestima da população. E a escola, prestando esse trabalho, se abrindo à comunidade, a comunidade tende a cuidar melhor deste espaço que ela sente como seu. Porque hoje a gente, mesmo abrindo a escola ao final de semana, tem muito vandalismo. A gente quase sempre, às segundas-feiras, recebe comunicado de que foi estragado isso, foi roubado aquilo, furtado uma outra coisa. Porque a comunidade não sente a escola como sendo um bem seu. Falta pertencimento em relação a essas relações. Exatamente. O sentimento de pertença não existe ali, não tem esse vínculo. E quando você abre a escola para a comunidade, oferecendo a ela coisas que lhe promovem enquanto ser humano, dando-lhe dignidade, esse sentimento de pertencimento acaba acontecendo gradualmente e aí ela passa a cuidar daquele bem que ela entende como sendo seu, porque a escola é um bem público. Claro. Então, esse mesmo raciocínio serve para as praças públicas, para as praças públicas, então é público. Para guia, para sarjeta, para rua, para passeio tudo. público. Quer dizer, nós pagamos, enquanto cidadãos, nós pagamos impostos que devem gerar benefícios e esses bens públicos pertencem à população. Sim. E nós aqui, enquanto secretários, servidores municipais, estamos voltados e temos o foco de servir a população da melhor forma possível, dentro do âmbito das secretarias e da composição entre essas secretarias. Desculpa, Ricardo, eu te interrompi, depois eu faço o mesmo com a Isabel em relação à sua trajetória, que ele estava falando das suas passagens pela iniciativa privada, com grandes obras, dentro da sua experiência profissional. Sim, eu fiquei em Tucuruí, então, até 2011, quando foi inaugurada tanto a usina quanto a eclusa, né? E aí saí de Tucuruí, fui trabalhar em São Paulo, na parte de proposta de usinas hidrelétricas, então daí vem essa minha atuação na questão de planejamento e desenvolvimento de contratos, que acaba auxiliando tecnicamente a elaboração desses contratos. Aí em junho de 2013, eu saí da Camargo Correia, em função de toda essa baixa de obras que teve no país. Sim. Logo no mês seguinte, eu entrei numa empresa chamada Constremac, que estava fazendo um porto no Rio de Janeiro para a Petrobras, a obra do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, do Comperj, e trabalhei nessa obra até a sua inauguração, que ocorreu no final de 2014. Trabalhei nessa obra ainda por um período até março de 2015, quando também acabou a atividade, porque o cliente Petrobras também parou em função de tudo aquilo que a gente tem ouvido na mídia. Sim. E aí eu retornei para Bauru e abri uma empresa aqui em Bauru de construção de casas em condomínios. Então, esse foi meu histórico, e aí eu estou junto da minha família também aqui de Bauru, né? Estamos desde essa data, e aí surgiu o convite
para assumir a função de secretário de obras. Vou apresentar você também, Isabel, então, para não ficar nem delicado, não falta informação. Olha lá. Bom, eu sou de Bauru, aliás, assim, eu tenho uma particularidade. Eu sou registrada como nascida em Iacanga, mas Iacanga não tinha hospital, então minha mãe veio para cá. Isso aconteceu em Itaberá também, com os vizinhos. Com os vizinhos só. Aí eu vim nascer aqui, mas o meu pai gostava tanto de Iacanga que ele me registrou como sendo nascida lá. Então, dos meus 5 irmãos, eu sou a única iacanguense, tá? Mas, e é uma cidadezinha que eu gosto muito, tenho amigos lá e tudo. Mas sempre morei e vivi aqui em Bauru, sou formada em pedagogia aqui pela Universidade do Sagrado Coração, tenho pós-graduação na área de educação, mas a minha trajetória educacional é de rede particular, tá? Trabalhei por um período na Secretaria da Educação como diretora de departamento pedagógico, junto com a professora Vera. Fiquei lá por um ano e pouco, e aí o SESI me chamou, porque eu sou concursada do SESI. Okay. E estou com afastamento do SESI para poder assumir a Secretaria da Educação. Então, assim, tem uma trajetória longa, fui professora primária, né? Antigamente era primária, agora é professora de fundamental, dei aula em universidade e sempre a gente entra na escola pela porta de sala de aula, de ser professora, mas eu sempre consegui chegar para a parte da gestão da escola, coordenação, tive um período também fora de Bauru, em Ibitinga, numa escola muito boa lá, eu fiquei lá como vice-diretora por 8 anos, aí eu retornei a Bauru, mas sempre no âmbito do mundo da escola particular, sim, que também exige um bom nível de gestão, porque não é porque o mantenedor está ali na sala ao seu lado que está tudo certo. Que está tudo certinho. Também no público nós temos a questão do financeiro, no mundo particular também, claro, né? Então, tudo você tem que saber administrar, gerir, planejar o que você vai fazer. Não tem condição de você caminhar sem planejar. Essa ideia da questão do planejamento que a gente fala persegue até com repetição em relação ao serviço público, da experiência de vocês, será fundamental e é fundamental, inclusive se for o caso ao longo do tempo, para mudar a cultura de comportamento de parte do serviço público, né? Em relação à forma como se relaciona com o meio e com a sua função coletiva no dia a dia. Bom, boa sorte a vocês, é uma entrevista de apresentação, como a gente diz no início da série, de todos os secretários do novo governo, que vocês possam realizar aquilo que vocês estão planejando, claro, do ponto de vista de gestão do dia a dia, e aprendam também, lógico, com a relação com o serviço público, que tem muita coisa boa na relação com o serviço público. Claro. O jornalismo fala muito de dificuldades, o que é natural do dia a dia, porque a maior parte das demandas são de dificuldades do dia a dia. Né? Ninguém aciona veículo de comunicação, em geral, para falar nas questões de serviço público de questões positivas, mas é uma dinâmica do meio, que vocês possam ser felizes também nessa etapa da vida profissional. Muito obrigado. E a TV Câmara continua apresentando a série dos entrevistados, sempre nesses mesmos horários, e pela Rádio Câmara você acompanha o noticiário com a apresentação dos servidores públicos que estão agora desempenhando essas funções a partir de janeiro de 2017 na Prefeitura de Bauru. Acompanhe a apresentação de cada um deles a partir da nossa grade de programação diária. Até a próxima. Obrigado.